Olá, meu nome é Beatriz Fátima de Vargas e hoje vou falar sobre a importância do conceito de limite e como ele aparece em diversos fenômenos da agronomia. Os limites ajudam a entender comportamentos de crescimento, estabilização e tendências que acontecem na natureza e no campo. Nos estudos de cálculo, aprendi que o limite é um conceito matemático usado para entender o comportamento de uma função quando uma variável se aproxima de determinado valor. Ele mostra para onde uma grandeza tende, mesmo que não alcance exatamente aquele ponto. O conceito de limite é fundamental para interpretar curvas de crescimento, taxas de variação e comportamentos que se estabilizam, tanto na matemática quanto em situações reais. Um exemplo simples de limite no dia a dia é a velocidade de um carro freando. Quando o motorista pisa no freio, a velocidade diminui aos poucos, 80 km por hora, depois 50, depois 20, 5, até que ela tende a zero. Mesmo antes de parar, já sabemos que o limite da velocidade conforme o tempo passa é zero. Esse é um exemplo claro de como o limite descreve a tendência de uma variável. Então, o tema escolhido foi a absorção de água pelo solo na irrigação. Ou seja, no campo, quando um solo está seco e recebe água de irrigação, ele absorve praticamente tudo no início. Mas, conforme o solo se encharca, a sua capacidade de infiltração diminui. Isso significa que, mesmo aplicando quantidades maiores de água, o solo não consegue absorver indefinidamente. No gráfico, o eixo horizontal representa a quantidade de água aplicada e o eixo vertical mostra quanto dessa água realmente foi absorvida pelo solo. No início, a curva sobe rapidamente, porque o solo absorve quase tudo. Depois, essa curva desacelera e começa a se aproximar de um valor máximo. A variável analisada é a quantidade de água absorvida pelo solo. Quando a quantidade de água aplicada cresce muito, a absorção não aumenta eternamente. Ela tem um valor máximo, por exemplo, aproximadamente 26 milímetros, que representa a capacidade máxima de infiltração daquele solo. Então, o que acontece com a variável analisada? A absorção cresce no início, mas depois diminui o ritmo e se estabiliza. O que acontece quando essa variável cresce muito? Ela para de crescer e se aproxima de um valor máximo. Qual é o valor máximo ou tendência? A absorção tende a cerca de 26 milímetros de água. Por que o fenômeno apresenta limite? Porque existe uma capacidade física do solo determinada pela porosidade, textura e saturação. Ele não consegue absorver água além desse limite natural. Entender limites na agronomia é fundamental, porque diversos processos do campo apresentam valores que crescem até certo ponto e depois se estabilizam, como a produção de plantas, absorção de nutrientes, crescimento radicular, infiltração de água, exposta a fertilizantes e muitos outros. Compreender limites me ajuda a interpretar gráficos, entender tendências e tomar decisões de manejo com mais segurança. Por isso, estudar limites é importante para a minha formação e para a minha futura prática profissional como agrônoma.